vinhos californianos, que são muito bons. Isso é uma preocupação que o Edmilson, que gosta de tomar vinho, tá vendo. Eu já tô vendo as pessoas que têm piscina, que tem um monte de coisa lá, que vai estourar cano, que já aconteceu isso comigo, de estourar cano na casa. Fala, meu Deus do céu, quero ver se eu consigo resolver essa parada aqui. Mas, enfim, eu não posso reclamar, porque aqui tá um calorzinho maravilhoso. Feliz da vida, graças a Deus. Então tá bom, gente. Com isso nós vamos embora com o Henrique do Vale feliz com o calor lá e a gente também aqui feliz também com o nosso clima no Brasil, que é um país abençoado. Gente, tchau, até amanhã. Beijo para todos. Obrigado pela audiência. Até mais. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, minhas amigas, todo mundo que sintoniza a Rádio Bandeirantes, sejam todos bem-vindos. Começa aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que você tenha uma ótima e produtiva semana. E a partir de agora, começamos os trabalhos aqui. Vamos falar das vitórias do futebol de Campinas no final de semana. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Quando acontece isso, meu amigo, tudo fica diferente, não é verdade? Semana boa, produtiva, né? Ninguém fala de rebaixamento, graças a Deus. E vamos aqui aos destaques do programa de hoje. Guarani garante permanência no Paulistão com goleada contra a Inter de Limeira. Bugre fecha a primeira fase contra o Palmeiras e depois participa da Taça Independência, antigo troféu do interior. A competição não dá direito a jogar a Copa do Brasil, mas tem premiação de R$400 mil. Ponte Preta faz último treinamento antes da Copa do Brasil já no Piauí. Macaca chegou em Teresina ontem para a partida contra o Fluminense local. Principal dúvida do professor Hélio é a formação tática a ser escolhida e o substituto de Elvis machucado. FIFA vai indicar melhor jogador do mundo hoje. Benzema, Mbappé e Messi disputam o prêmio, enquanto Richarlison concorre ao Puskás por gol de voleio na Copa do Mundo. Vasco da Gama acerta retorno de Andrei Santos. O volante será emprestado pelo Chelsea até o início de julho, mas será liberado para jogar o Mundial Sub-20 e também pode ser convocado pela seleção principal. Brasil vence Estados Unidos por 6 pontos de vantagem e garante vaga no Mundial de Basquete. Olha que bela notícia, hein?
Já a Argentina, atual vice-campeã mundial, não vai disputar o torneio mundial. Bandeirantes. 971021493. O WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, não muito comprido, para eu poder atender todos vocês, nossos simpáticos e importantes ouvintes aqui da Bandeirantes. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o clássico de ontem na Vila Belmiro, empate por 2-2 entre Santos e Corinthians. O peixe de João Paulo, João Lucas, Maicon, Joaquim, Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima e Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Mendonça. Entraram ainda no time do Santos Vinícius Barieiro, Ivonei, Lucas Braga e Rua Seco. Já o Corinthians e Cássio Duqueiroz, Gil, Bruno Mendes e Fábio Santos, Rony, Juliano, Renato Augusto, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto entraram no decorrer do jogo. Paulo Buena, Fausto Vera, Maicon, Paulinho e Giovani. Os gols do jogo: Corinthians saiu na frente com Yuri Alberto no primeiro tempo. Santos empatou com Lucas Barbosa. No segundo tempo, Roger Guedes fez o segundo do timão. Mas no final do jogo, cobrando o pênalti, Marcos Leonardo empatou. Arbitragem de Edna Alves Batista. Público: 13.051 pagantes para uma renda de R$ 557.352. Esta ficha de 2 para o Santos, 2 para o Corinthians, 11ª rodada do Campeonato Paulista. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender aqui, meu caro Capucci, os nossos queridos ouvintes. Bom dia, CH. A demissão do Mozart fez muito bem ao Guarani. Pena que isso aconteceu muito tarde. Como fica a situação para a Copa do Brasil? A Taça Independência não dá direito ao campeão de disputar a Copa do Brasil? Colombini, meu amigo, não dá direito. Como eu informei aqui na abertura do programa. CH, grande festa da torcida Ponte Pretana em Leme. Por favor, comente essa matéria. Os relacionados Ponte incluiu o Elvis. Será que viajou mesmo? Como estão dizendo? Cara, não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que o Elvis não viajou. Bom dia, CH, ícone da Serra do Japi. Fala, Batata. Estamos ouvindo você aqui no Boteco do Seu Roberto. Mas já, Batata? Hoje é segunda-feira, meu irmão. Dá uma seguradinha aí, Batata. Manda um abraço pro Roberto aí, pro Batatinha, tá bom? E pro Alfeu, grande Alfeu. Um grande abraço pra você, Batata. Você é meu pole position aqui. Boa tarde. Tá aí, esses jogadores do Guarani queriam o Mozart fora. Esses caras têm que ir embora. Thiago do Cis Park. Cara, não dá pra saber. E eu também acho que um jogo não embasa nada. Achar que agora o Guarani virou uma McLaren, calma. Foi um jogo, o time teve competência, venceu com justiça, mas calma. Muita calma nessa hora. André Marcelino do São Bernardo, um abraço para você, André. Acredito que o Mozart já tinha perdido o vestiário. Pois como pode o mesmo time perder para o São Bernardo de goleada e vencer a Inter? Gostaria que você comentasse. Tem possibilidade. O clima não era bom.
Bom dia, CH. Agora que o Guarani fez o básico, que é muito pouco, agora é continuar a faxina. Bora, pestana, o pastana fugo. Dá pra entender. O soneca. Você tá corneteiro hoje, hein, velho? Deixa eu mandar um abraço pro Newton da Chácara da Barra. Newton, obrigado, viu? Uma pena que eu não posso responder tua pergunta. Mas à tarde, se você mandar essa pergunta pro Carlos Batista, eu tenho certeza que ele vai saber responder. Como alguém vê talento no grosso do Gé? Não se identificou, né? São opiniões, né? Eu acho que ele tem talento, sim. Jogador limitado, mas útil, muito útil pra Ponte. Hora certa? Pois não. 11h39 agora. É hora do Bugre da Band. Beleza, o Guarani ontem, 5-0. Nem o mais otimista esperava tamanha performance. Vamos ouvir o professor Moisés, interino técnico, que deu conta de arrumar o time no jogo de ontem, venceu a partida, tirou o pedido, como diriam aqueles, e ele fala agora aqui na Bandeirantes. São jogadores experientes, né? A gente sabe que era necessário dar uma tranquilidade a mais no ambiente, que isso é importante pela questão da importância do jogo. Trabalhar naturalmente durante a semana, principalmente alguns fatores que era ligado ao jogo, a questão da parte defensiva, as transições, né, não sofrer transição porque normalmente eles deixam os jogadores à frente, então a gente sabia que isso ia acontecer. Os espaços que poderiam ser deixados no jogo, já que a gente tentou atrair eles para ter uma construção mais baixa e explorar o espaço ali, baixar um pouquinho mais o Giovani no começo do jogo para buscar aquele espaço entre a linha defensiva e a linha dos médios. Isso ocorreu, e as transições de um lado para o outro, a basculação pegando os extremos do lado contrário, que era o espaço que a gente esperava. Então isso foi trabalhado durante a semana. Mérito deles, executaram de uma forma bem feita e parabenizar os jogadores, que são eles que fizeram esse resultado. E a sequência, Moisés, né? O Guarani ele tem como característica dar apoio a treinadores interinos que depois, dependendo dos resultados, conseguem ser efetivados. Você pensa nisso ou é apenas um passo de cada vez, comemorar essa vitória, trabalhar agora para a sequência do jogo contra o Palmeiras? Não, eu sou uma pessoa que tem muita tranquilidade, os pés no chão, né? Eu rodei os 4 cantos do mundo jogando. Iniciei minha carreira em Portugal, no clube em que eu joguei por muito tempo, né? Me preparei muito, então em questão de preparação, em tudo que envolve o futebol, tudo que envolve essa nova função, eu fui preparado. Isso já não é o primeiro trabalho que eu faço, já vinha fazendo trabalho há 3 anos desde Portugal, então a gente sabe que no futebol as coisas mudam muito rápido. A gente mantém os pés no chão, meu foco é o que me foi passado, que era finalizar o Paulista. A gente pensa já nesse próximo jogo contra o Palmeiras, que é o que eu tenho pela frente. Moisés, você trabalhou hoje, primeira vez como treinador, mas está desde o começo do campeonato. Qual a avaliação que você faz da campanha do Guarani? Dá a impressão que poderia ter chegado mais longe? Eu sou muito coerente com as coisas. Eu poderia te falar se eu estivesse dentro do vestiário, acompanhando esse grupo, né? O Guarani tinha um treinador capacitado que estava aqui, que inclusive na última competição nacional, né, fez uma bela campanha, mas a gente sabe que o futebol é assim, às vezes falta algum ajuste, né? Então o que eu posso falar é do grupo que eu encontrei, um momento, a semana de trabalho e o resultado de hoje, que eles têm que estar de parabéns. Eles estão de parabéns. Não, a maneira que eu tenho e que nós vamos encarar esse jogo é da mesma forma que foi hoje. Independente de quem são os jogadores que vão estar do outro lado, o Palmeiras tem uma equipe muito capacitada, não apenas com 11 atletas, tem um treinador com muita qualidade, então a gente sabe que é um jogo que não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que se a gente colocar em prática o nosso tipo de jogo, o empenho que esses atletas têm, com a qualidade que a gente pode fazer um grande jogo. Tá aí o técnico interino Moisés Moura, que fez um bom trabalho, e muita gente perguntando: o que você acha, Carlos Henrique? Ele deve ser efetivado? É muito cedo ainda. Depende de uma série de fatores, a gente conhece pouco o trabalho dele. Ele é um cara que conhece de futebol, evidentemente, mas muita calma nessa hora. Quem comentou o jogo ao lado do Tigrão foi Gleger Zorzin, e vem agora para falar um pouco mais da goleada do Guarani. Fala, Gleger! Uma goleada impressionante. No último sábado, o Guarani emplacou 5-0 na Inter de Limeira. Um jogo, para mim, CH, ouvintes, torcedores do Guarani, que deu mostras de que o Mozart tinha problemas de relacionamento no vestiário. Porque a gente percebeu um time mais solto, mais leve, jogando um futebol realmente diferente daquilo que nós estávamos vendo. Nada contra o Mozart, muito pelo contrário, né? Não dá para criticá-lo aqui, até porque o Mozart, desde lá da Série B ano passado, teve uma boa performance. No Campeonato Paulista oscilou demais,
mas não conseguiu dar um padrão a esse time, que em poucos dias de treinamento com o Moisés Moura, nós percebemos um Guarani diferente. E eu gostei do que vi. Acho que o Guarani está no caminho certo. Eu, por exemplo, daria uma chance ao Moisés, de uma sequência para ele. É um cara experiente, é um cara já vivido, mesmo não tendo feito uma boa Taça São Paulo com o Sub-20 do Guarani, ele aparentemente parece ser um cara muito competente. E eu gostei da coletiva, gostei das falas do Moisés, acho que esse é o caminho, o intuito é esse realmente. E o Guarani agora vai para a última partida já sem aquela responsabilidade, já conquistando aí a permanência no Paulistão. Agora, não dá para o Guarani ficar todo ano pensando em permanência, né, CH? Precisa começar a vislumbrar, começar a pensar coisas maiores. Até porque nós estamos falando aqui do Guarani Futebol Clube, campeão brasileiro, único campeão brasileiro do interior. Então a gente precisa ter o pessoal, a diretoria, o Guarani precisa ter esse pensamento também, de que entra por um campeonato paulista para tentar a vaga, para tentar se classificar. Apesar do bom resultado, apesar da permanência já efetivada no último jogo, o Guarani precisa rever aí os conceitos e começar a pensar grande. Pensar grande. O torcedor bugrino merece. Por tudo que fez, acreditou, foi a Sorocaba prestigiar o time, incentivar, que foi coroado com uma bela vitória. Mas em questão de campeonato, o Guarani precisa melhorar a sua performance nos próximos campeonatos paulistas. Vem aí a Série B, tomara que o Guarani consiga ter pelo menos um campeonato mais tranquilo do que foi o Campeonato Paulista. CH. Obrigado, Gleger. Deixa eu mandar um recado pro JL Furlan. Você fez um comentário aqui e talvez você não tenha ouvido a Rádio Bandeirantes nos últimos dias. Será que foi justo a federação tirar o mando da Inter, marcando para Sorocaba um jogo de vida ou morte para a Inter? Por que o jogo não foi em Limeira com portões fechados? E a imprensa de Campinas? A imprensa de Campinas, Rádio e TV Bandeirantes, se posicionou como injusta a decisão da Federação Paulista de Futebol. O Guarani não tem nada com isso. Tá errado. Tigrão defendeu isso, Gleger defendeu isso e eu defendi isso. Unânimes, os três comentaristas aqui. Então um abraço para você, JL Furlan, mas a Inter tem que se entender com a federação, não é? Paciência. Mas não foi correto, não. Com toda certeza. 11h46 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vamos acionar Leandro Boles pela ponta esquerda. Não, antes tem o Hélio dos Anjos, né? Então na sequência vamos ouvir o Hélio. Depois vamos ouvir o Boles com o boletim. A ponte já tá no Piauí, viu, gente? A ponte já tá no Piauí para jogar amanhã. E depois o Gleger Zorzinho. Então vamos ouvir o professor Hélio dos Anjos aqui na Bandeirantes. Olha, eu tô com parte do grupo mais recuperado. Eu não usei o Jesus hoje 15 minutos, usei o Fábio 15 minutos e os outros eu não usei e não tinha planejamento para usá-los. Eles tinham que acompanhar a delegação porque nós fizemos uma coisa diferente. Eu criei um clima de concentração para os 2 jogos seguidos. 95% dos jogadores que estão aqui vão viajar amanhã pela manhã. Então eu já criei esse clima, quem não vai jogar vai para lá, vai ficar junto, vamos descansar, vamos recuperar. A estrutura do departamento médico veio toda para cá, veio toda para Araras, no caso, onde nós ficamos. Então foi criado esse clima e agora é dar continuidade. Então estão liberados até amanhã, 9 horas da manhã, e vamos seguir em busca do jogo mais importante da temporada para a Ponte Preta, né? Porque o mais importante era o de hoje. Ratificamos muito bem aqui, agora é a vida do clube, agora é sustentação financeira e a responsabilidade de nós profissionais é criar condição para o clube sempre melhorar financeiramente. João Gabriel, o Felipinho, também o Jean Carlos e, claro, o Eliel e o Mauricinho que fizeram... O Maurício que fizeram os gols da partida. Orgulho define, falar sobre a atuação desses garotos que estão praticamente também levando a Ponte nesse caminho muito bom de vitórias. Olha, primeiro eu tenho que parabenizar as pessoas que são envolvidas nisso, principalmente o Edson, juntamente com o Donizete, que são os 2 treinadores, sub-17, sub-20, que é onde eu tenho mais aproximação. Parabenizar pelo trabalho deles, porque eu sei, como eu conheço bem a Ponte, eu sei a dificuldade que eles passam. E parabenizar os garotos,
seus familiares, né? Porque tem garoto aí como é o João, que é praticamente da Amazonas. Você entende? Nós temos aí jogadores de todos os lugares do mundo. E eu fiquei feliz hoje, porque a nossa linha tinha Jean abaixo de 20, Thiago abaixo de 20, João abaixo de 20, e aí foi lá para frente pro Eliel, e depois veio o Maurício. E assim, a Ponte é isso, né? Eu consegui captar muito bem isso, independente de que essa é a característica minha, de colocar jovens para trabalhar. Mais uma vez, eu acho que o olho da gente pega, né? Porque eu comecei o meu trabalho tático para esse jogo sem o Filipinho. Eu queria fazer alguma coisa com o Luiz por trás e o Maurício saindo pelo lado direito. No trabalho tático, eu achei um pouco de dificuldade. O Filipinho vinha muito bem nos trabalhos, muito bem recomendado para mim pelo Felipe, que é o treinador do Sub-23, né? Que acompanhou ele lá em Portugal. E aí eu optei pelo Filipinho. E eu vou, assim, não vou ser precipitado, não, né? Nós perdemos 2 volantes machucados, mas eu acredito que nós encontramos mais um volante na faixa etária bem baixa. Eu achei que ele tomou conta da estrutura de meio campo, tomou um cartão cedo e mesmo assim colocou algumas vezes a bunda no chão, desculpa, mas com maestria de fazer um carrinho bem feito. Eu estou feliz com isso, estou feliz com tudo o que está acontecendo, mas a partir de agora, Fluminense do Piauí, a partir de agora, é o jogo mais importante da vida da Ponte Preta nesses 2 meses que nós estamos aqui em 2023. E tá certo, Hélio. É o principal, sim. Envolve uma parte financeira muito significativa para a Ponte. Com toda certeza. A Ponte já está no Piauí, onde joga amanhã contra o Fluminense pela Copa do Brasil, com uma super transmissão e cobertura aqui da Rádio Bandeirantes. Agora sim, Leandro Bolles com o boletim da Ponte. Fala, Bolles! Vamos lá então com as informações da Ponte Preta aqui na programação da Rádio Bandeirantes. A Macaca que joga amanhã pela Copa do Brasil e a delegação da Ponte desembarcou em Teresina, no aeroporto Petrônio Portela, por volta das 14h30 deste domingo. Amanhã, 9h30, contra o Fluminense do Piauí, a Ponte dá largada na Copa do Brasil. Na tarde de ontem, a Macaca fez o reconhecimento no gramado do estádio Lindolfo Monteiro, palco da partida de estreia na Copa do Brasil. Hoje à tarde, o técnico Hélio dos Anjos comanda um treino para ajustes finais no time, que terá força máxima. Elvis, que deixou a partida com o Primavera sentindo uma lesão na coxa esquerda, não viajou. Jogador desfalca a Macaca na Copa do Brasil e no restante da Série A2. A relação de jogadores que estão em Teresina com a delegação. Goleiros Kaique França e Luan Ribeiro, que estão com a delegação. Os laterais o Everton, Luiz Felipe, Arthur, Jean Carlos e Felipinho. Os zagueiros Fábio Sanches, Matheus Silva, Thiago Oliveri e Edson. Os volantes Leonaldo, Felipe Amaral e Matheus Jesus. Os meias Cássio, Gabriel, Maurício e Júnior Tavares. E os atacantes Gé, Pablo Diego, Dudu, Eliel e Guipira. De acordo com o regulamento da competição, o confronto acontece em jogo único, no campo do Fluminense, que tem o pior ranking entre o duelo, né? De acordo com a Ponte Preta, o Fluminense está pior ranqueado do que a Macaca. A Ponte tem a vantagem de avançar na fase com apenas um empate. Se passar, pegará o ganhador de Cordino do Maranhão e Brasil de Pelotas. Fora de casa, também em confronto único. O juiz da partida será o paranaense Lucas Paulo Torezin, auxiliado por Vitor Hugo dos Santos e Roberto Rivelino dos Santos Júnior. O piauiense Jardiel da Rocha Soares atuará como quarto árbitro. Obrigado, Leandro Bolles, com as suas informações da Ponte, que já está no Piauí para jogar amanhã, 21 horas, contra o Fluminense local. Agora, Gleger Zorzin, falando um pouco mais da Ponte. Fala, Gleger! A Macaca que já está no Piauí, já em Teresina, para esse confronto da próxima terça-feira contra o Fluminense do Piauí, e a Ponte que tem tudo para conquistar a vaga. A Ponte que tem feito um excelente trabalho na Série A2 do Campeonato Paulista. Eu acredito muito na classificação nessa próxima terça-feira, independente de ter perdido o Elvis, que é o maestro do time, o melhor jogador da equipe. Eu acredito muito no fortalecimento do elenco. O elenco da Ponte, sem dúvida, é muito forte. Mostrou isso na última rodada. Tudo bem que enfrentou um time sem muita expressão, um time que vem aí muito mal na competição, mas independente disso, a rotatividade do elenco tem dado resultado. Aquele jogo em Lins foi a mesma coisa. Esse jogo
em Leme contra a Lemense também mostrou que o Hélio tem o grupo nas mãos e tem feito, sem dúvida nenhuma, um bom trabalho. É uma decisão, é a primeira decisão do ano para a Macaca e eu estou confiante. Eu acho que a Ponte tem tudo para conquistar a vaga, tem tudo para ganhar o jogo, mas claro, tem que ter o pezinho no chão, né? Não deixar com que essa boa fase do time, com esse bom momento da equipe, atrapalhe, porque, sem dúvida nenhuma, está jogando fora de casa, vai enfrentar aí o Fluminense no Piauí, o clima é diferente, o gramado é diferente, né? O torcedor que vai estar lá apenas incentivando o time da casa, então a Ponte tem que estar muito atenta a esses pequenos detalhes. Agora, no futebol, na bola, o time da Ponte é melhor e eu acredito na classificação, viu, CH? Obrigado, Bolis. Obrigado, Gleger. Vocês que participaram do programa aqui. Deixa eu mandar um abraço para o Carlos Matozinho, tá perguntando sobre a transmissão do Jogo da Ponte. Nós estaremos transmitindo e a transmissão será, para quem estiver interessado, pelo streaming, tá? Não, canal fechado, canal aberto não vai transmitir o jogo, tá bom? Mas você pode, com toda certeza, ouvir e prestigiar a transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, que com Carlos Batista amanhã será mais uma vez imperdível. Em Campinas, eu confirmo a hora certa para você, 11h55 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Então, com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar inicialmente o Campeonato Paulista da Série A1. No sábado, o Água Santa bateu a equipe do Botafogo por 1-0. Também no sábado, o Guarani goleou a Inter em Sorocaba por 5-0. O Bragantino também goleou o Ituano 5-1. O São Paulo perdeu no Morumbi para o São Bernardo 1-0. Santos e Corinthians empataram por 2-2. O Palmeiras venceu a Ferroviária por 2-1. Português e São Bento empataram por 0-0. E hoje, o fechamento da rodada, 8 da noite, tem Santo André e Mirassol. Na classificação, Grupo A, Bragantino 17, Botafogo 14. Grupo B, São Paulo 20, Água Santa também 20. O Guarani é o terceiro colocado com 13. Grupo C, Corinthians 19, São Bento 10. Grupo D, Palmeiras 27, São Bernardo 26 pontos. Destacando agora o Campeonato Paulista da Série A2. Vamos aos jogos desta 12ª rodada, melhor dizendo. Tivemos a vitória da Macaca, 2-0, para cima do Lemense fora de casa. Juventus e Santista, 1-1. O Rio Claro venceu o São Caetano 3-1. O Comercial de Virada venceu o Velo Clube 2-1. O 15 em Piracicaba venceu o Monte Azul por 1-0. Oeste e Taubaté empataram por 0-0. Novo Horizontino e Noroeste 2-2. Primavera e Linense empataram por 1-1. Na classificação, Ponte Preta 32 pontos. Santista 23, Novo Horizontino 23, Noroeste 20, Comercial 18, Velo Clube 17, Primavera 17 e 15 e oitavo com 16 são os 8 primeiros colocados. Na sequência aparecem Taubaté, Rio Claro, Oeste, Juventus, Linense e Lemense. Os dois últimos, São Caetano e Monte Azul. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopecas.com.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima e produtiva semana e amanhã a gente volta sempre com Nossa Área às 11h30 da manhã. Na sequência você fica com o Nossa Área Edição Nacional. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Essa é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Quer chegar com mais segurança? Peça Nakata. É tudo azul pela frente. E tinta